Hoje tem live e uma live super especial. Super especial, gente. Hoje eu vou falar sobre entendendo o tecido adiposo, que é uma grande dúvida das profissionais de saúde e de estética. Eu estudo tecido adiposo há muitos anos com profundidade, porque é o meu foco maior de atendimento, né? Então hoje a minha prioridade é fazer atendimentos para celulite, gordura localizada e pessoas que estão aí em projeto de emagrecimento. Então eu acabo estudando, mergulhando muito nesse mundo do tecido adiposo. E com o decorrer do tempo da docência, nas minhas aulas, eu tenho observado a dificuldade das profissionais em entender esse tecido. E por isso, trouxe aqui uma live para vocês super especial, que eu amo, ansiosa aqui para compartilhar com vocês os meus conhecimentos em relação à lipólise, lipogênese, adipogênese, por que algumas mulheres apresentam gordura resistente a exercício, gordura resistente à dieta. Isso tudo envolve reações metabólicas do tecido adiposo. E os adipócitos, a gente consegue modular ali para que ocorra um metabolismo a ponto de gerar lipólise. E isso tudo eu falarei hoje aqui na live. Tô esperando o pessoal entrar. Quem aqui é minha aluna, já dá um oi aí para mim, que eu tô vendo vocês entrando. Coloca aí, me dá um oi. Vou falar hoje sobre tecido adiposo. Tenho certeza que é um tema maravilhoso que vocês vão amar. Inclusive, separei aqui um material de pesquisa para vocês estudarem junto comigo sobre o tecido adiposo. E também vou trazer também dicas de suplementação, dicas de como a gente tratar, ajudar, melhorar essa lipólise com a terapia integrativa, tá? A terapia integrativa, terapias que integram, que vão se somar para ajudar o tecido adiposo a ser metabolizado, tá bom? Olha, eu tô vendo aqui muitas pessoas que são minhas alunas. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Saibam que o meu universo da docência vibra quando vê vocês. Muita felicidade mesmo. Mas vamos então começar a falar sobre o tecido adiposo? Eu separei aqui, gente, ó, um material onde eu falo sobre adipogênese, inflamação, hormônios e suplementação. Então eu separei 4 temas e eu acho que vai dar tempo da gente conversar aqui na live, tá? Eu quero saber qual tema que eu devo falar primeiro, tá? O que vocês preferem que eu fale primeiro, ó? Adipogênese, inflamação, hormônios e suplementação. Qual desses temas vocês querem que eu comece a falar aqui na live? Bom, enquanto vocês estão colocando aí, né, qual que é o tema que vocês querem que eu fale na live para começar, eu quero falar que o tecido adiposo envolve várias coisas, ó. Primeiro você tem que saber a diferença do tecido adiposo subcutâneo, visceral, superficial, profundo. Tecido adiposo branco, marrom e bege, não sei se vocês sabem a diferença, tá? Diferença entre adipogênese, lipogênese, lipólise. Vocês também sabem a diferença entre hipertrofia e hiperplasia? Ó, a inflamação tá ganhando, hein, pra começar. Vocês querem que eu comece por inflamação, adipogênese, hormônios ou suplementação? Ó, hormônios e inflamação tá ganhando, mas vamos lá. Sobre o tecido adiposo, né, o que a gente precisa saber sobre o tecido adiposo? Inflamação, apoptose, hormônios relacionados, citocinas inflamatórias relacionadas. Como avaliar o tecido adiposo? Vocês sabem avaliar o tecido adiposo? Né? Então tem várias formas de avaliar o tecido adiposo. Um tema novo que eu tenho conversado com vocês é sobre o lipedema. Muitas profissionais da área da estética ainda têm dúvida entre linfedema, lipedema, celulite, gordura de quadril e coxas. Então também é um tema muito bacana pra gente discutir, que é sobre o lipedema. Será que você tem alguma paciente que tem lipedema? E
vários hormônios que impactam no tecido adiposo. Cortisol, estrogênio e outros, até a vitamina D. Como é que está o nível da sua vitamina D, hein? Bom, aqui na votação, né, quem falou aqui, falaram muito para eu começar falando sobre inflamação. Ó, inflamação, hormônios, adipogênese, inflamação, hormônios, inflamação, suplementação. Então, ó, tá ganhando inflamação. Então, eu vou começar falando sobre inflamação, tá? Inflamação. Muitas pessoas pensam que o tecido adiposo não é um tecido inflamatório, porque nós temos aquele pensamento antigo de pensar que inflamação é dor, rubor, calor e edema, aquela inflamação clássica que a gente aprende na faculdade. E não é bem assim. O tecido adiposo é inflamatório, mas não é essa inflamação clássica que a gente conhece não, viu? O tecido adiposo é sim um tecido inflamatório, mas isso não quer dizer que ele vai ter que ter dor, rubor, calor e edema. Bom, para falar sobre tecido adiposo inflamatório, eu vou ler um pedacinho do livro para que vocês entendam um pouquinho o que eu estou falando sobre inflamação. Então vamos lá, ó. Separei aqui, ó, inflamação, tecido adiposo endócrino. Vamos lá. O estado inflamatório crônico de baixo grau induzido pelo estresse metabólico é diferente do paradigma de inflamação clássica, definida pelos sinais de vermelhidão, inchaço, calor e dor. Então é diferente. O tecido do paciente obeso, da massa gorda alta, é totalmente diferente da inflamação que a gente tem ali quando sofre um trauma, quando sofre um corte. É diferente, tá? Essa inflamação que acontece nas pessoas com obesidade, com massa gorda alta, são caracterizadas por outro tipo de inflamação, através de citocinas inflamatórias, que a gente chama de meta-inflamação. Quanto maior a célula de gordura, mais ela secreta citocinas inflamatórias. E isso é a característica da meta-inflamação. Então vamos lá. Meta-inflamação relaciona o consumo excessivo de nutrientes, que é característico do perfil obesogênico, com a desregulação de mediadores inflamatórios e desregulação de moléculas de imunidade. Então, sim, a meta-inflamação acontece quando a pessoa tem a massa gorda alta. Então, um dos tratamentos da estética integrativa é diminuir esse tecido adiposo para que diminua essa inflamação, essa meta-inflamação. Nessa meta-inflamação, que não é dor, calor, rubor e edema, nessa meta-inflamação, o que aumenta no corpo? Infiltração de macrófagos, citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo TNF-alfa, e a expansão progressiva do tecido adiposo branco principalmente. Então tem o tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom e o tecido adiposo bege. Característico principalmente aí dessa meta-inflamação é o tecido adiposo branco. Há diversas formas da gente ajudar na diminuição desse tecido adiposo branco, tá? Inclusive suplementação, inclusive aromaterapia, fitoterapia, inclusive técnicas da área da estética. Quem aí, né, nunca trabalhou com crioterapia? Vocês conhecem a crioterapia? Vocês fazem a crioterapia? Aqui nesse livro tá falando, crioterapia é eficaz para diminuir o tamanho do tecido do adipócito, né? Ajudar na termogênese, na geração de calor. Então vai ajudar em todo o metabolismo. A crioterapia, ela é um procedimento que a gente deve fazer no final da sessão estética para induzir
né, com que esse organismo faça um metabolismo lipídico. Então, uma das técnicas que a gente pode agregar quando trata um paciente com obesidade, um projeto de emagrecimento, massa gorda alta, é crioterapia, tá? Então, sobre inflamação, tem mais uma observação que eu quero falar com vocês, ó. O estado de inflamação crônica observado nos obesos pode gerar consequências graves para o paciente. Inflamação crônica, que acontece ali por muitos e muitos anos, né? Essa paciente que chegou para você aí na clínica de estética, que quer fazer um tratamento de gordura localizada, exemplo, abdominal. Há quanto tempo ela tem essa gordura? Se você pensa que ela tem aí há mais ou menos 5 anos gordura abdominal, massa gorda alta nessa região, ela tem aí uma inflamação crônica, gerando aí recrutamento de macrófagos, citocinas inflamatórias, e a crioterapia, como eu falei até agora, é uma das ferramentas que você pode utilizar com essa paciente, tá? E aí o principal elo entre a obesidade e a inflamação é o quadro de resistência à insulina. Resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Vamos pensar. É como se você quisesse entrar, você quer entrar na sua casa com a chave do seu carro. Isso é resistência à insulina. A insulina é um hormônio que ela quer pegar a glicose e colocar dentro da célula para ser transformada em energia, mas ela não consegue entrar dentro da célula. É como se você quisesse entrar dentro da sua casa com a chave do seu carro. Você tem que ter a chave da casa. E o que acontece? Por que a insulina ela fica resistente? Ela tem uma resistência à insulina, não consegue colocar a glicose para dentro da célula. Por quê? Por excesso inflamatório. Então, quanto maior o tecido adiposo, mais citocinas inflamatórias ele secreta, e aí vai acontecer resistência à insulina, porque esses receptores estão inflamados, tá? Esses receptores, eles estão com a sinalização reduzida, que é o próximo que está escrito aqui, ó. A resistência à insulina é a condição na qual as células especializadas em reconhecer a sinalização da insulina estão reduzidas. Então, se você pegar um exame de sangue, tá, da sua paciente, e lá no exame de sangue ela estiver com a insulina, é até importante anotar isso, para vocês observarem até o seu exame de sangue. Observe o seu próprio exame de sangue. A insulina, ela tá acima de 6. A glicemia, né, tá lá acima de 90, pode ter ali um caso de resistência à insulina. É claro que a gente vai avaliar outros fatores, mas vocês já podem ficar ligadas. Opa, insulina acima de 6, glicemia acima de 90, pode ser um caso de resistência à insulina, tá? Deixa eu só ler as perguntas aqui para não ficar muito para trás. E aí eu falo sobre, ó, adipogênese, hormônios ou suplementação. Qual dos três vocês querem que eu fale? Adipogênese, hormônios e suplementação. Já falei de inflamação, deixa eu ler se tem alguma pergunta. Vamos lá, vai colocando aí, o que vocês querem que eu fale? Sandra Berger tem paciente com lipedema. Mulheres com lipedema têm gordura em quadril e coxas, principalmente. Resistente à dieta, resistente a exercício físico. Inclusive aqui tem um capítulo só de lipedema. Eu posso até marcar uma outra live pra gente falar só sobre isso. Deixa eu ver aqui. Lipedema, página 96. Lipedema, página 96. Ó, um capítulo só falando sobre lipedema, tá? Que acontece por uma predominância estrogênica, tá totalmente relacionado a estrogênio. Ó, a diferença é entre linfedema e lipedema, tá? Então aqui também fala sobre isso. E também tem uma parte falando só sobre estrogênio. Então, Sandra, sempre relacionar lipedema à predominância estrogênica, viu? A Shirley também falou que tem dúvidas sobre lipedema. Eu posso marcar uma live só sobre lipedema. Eu amo falar sobre lipedema. Inclusive aqui, né, eu falo bastante no livro
sobre lipedema, sobre estrogênio e outros hormônios que podem impactar nessa gordura resistente de quadril e coxas. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ai, peraí. Tem o livro, professora? Sim, esse livro aqui, gente, é um livro lançamento, tá? Tô fazendo o lançamento dele hoje, tô lendo com vocês aqui algumas partes importantes. Esse livro, eu coloquei nos meus stories o link para vocês adquirirem. Coloquei também no meu perfil do Instagram, tem lá o link para vocês clicarem e adquirir. Ou também pode me chamar inbox que eu passo o link para vocês, tá? É o Aqui Tem Colágeno, estudando tecido adiposo e técnicas integrativas em saúde. Tenho certeza que vocês vão amar, porque tá cheio de informações. Vai decidindo aí, vocês querem que eu fale sobre hormônio, adipogênese ou suplementação, enquanto eu leio as dúvidas aqui. Vou tentar deixar gravada, tá? Então no final eu vou saber se ela vai ficar gravada ou não. Agora eu não consigo. Que livro é esse? Ó, Aqui Tem Lipólise, tá? Sobre tecido adiposo. Para quem gosta de estudar tecido adiposo, quem trabalha com tecido adiposo, esse livro aqui vai ser uma mão na roda. Vocês vão amar as informações que tem aqui nesse livro. Inclusive, quem fez o prefácio do livro foi o professor Carlos Ruiz. Professor Carlos Ruiz. Olha, tem várias alunas minhas aqui. Kelly tá perguntando, prof, depois do detox ortomolecular, eu posso usar o gel crio? Pode. Você vai fazer todo o detox e no final o paciente já levantou da maca. Você vai fazer crioterapia nela, tá? Que é o gel crioterápico que tem cânfora e mentol, vai estimular o organismo dela, tá? Eu coloquei aqui em alguma parte sobre crioterapia. Até grifei hoje. Depois, quando eu for falando dos temas, eu vou achar, porque tá grifado já para falar com vocês. Sobre crioterapia. Adoro, é um recurso que eu uso muito, sempre no final da sessão. Aplico no paciente para gerar termogênese, gerar metabolismo de gordura. Mesmo com corpo quente, tá? Acabou de sair da maca, você limpou sua paciente, exemplo, fez uma argiloterapia, uma liposcultura engessada, levantou da maca, crioterapia, dá super resultado. Hormônio, suplementação, hormônio, suplementação. Olha, então, suplemento hormônio, ainda tá meio dividido. A Kalina tá perguntando, daí o que fazer se tiver resistência à insulina? Primeira coisa, Kalina, é diminuir alimentos de alto índice glicêmico e super inflamatórios, tá? E você pode entrar com estratégias, inclusive eu coloquei uma das estratégias para diminuir resistência à insulina aqui no livro, tá? Mas você pode entrar com estratégias para auxiliar o seu paciente. Por que eu tô falando isso, Kalina? Porque a eletroterapia não vai fazer com que diminua a resistência à insulina do seu paciente, tá? E nem a cosmetologia. Então a gente vai entrar com outras técnicas integrativas, como a suplementação, por exemplo, para diminuir a resistência à insulina. Mas ó, além disso, equilibrar hormônios, tá? Além da insulina, equilibrar outros hormônios, diminuir a inflamação do seu paciente, então suplementos anti-inflamatórios, aromaterapia anti-inflamatória. Você pode fazer também chás anti-inflamatórios. Você pode modular o sono, modulando o sono, você também facilita com que diminua a inflamação, então vai diminuir a resistência à insulina, mas o principal é diminuir alimentos de alto índice glicêmico e alimentos inflamatórios, tá? Suplementos, hormônios. Qual a referência do livro, professor? Ó, esse livro aqui, gente, é o livro que eu tô lançando hoje, é meu livro, tá? Eu fiz pra vocês. Hashtag Aqui Tem Lipólise, estudando o tecido adiposo e técnicas integrativas em saúde. É só me chamar no final da live ou agora, quando for sair, vocês chamam lá no inbox que eu vou mandar o link pra vocês. Mas também tem o link lá no meu perfil do Instagram e nos stories, tá bom? Live de lipedema eu vou fazer sim, tá? Bom, tem reversão o lipedema? Vou falar de tudo que eu já estudei, eu já li muitos artigos, muitos artigos sobre lipedema
e a grande maioria é em inglês, né? Por exemplo, só esse livro aqui que fala sobre tecido adiposo tem 136 referências que eu li. Todos eu li, tá, gente? Ó, 136 referências que eu li para montar esse livro. Então, de tudo que eu li sobre lipedema, não tem reversão. O que acontece no lipedema? É um estado inflamatório crônico, mas que tem controle. Então, você consegue fazer o controle do lipedema, a não progressão. Para quem não sabe, gente, o lipedema é um acúmulo de gordura em quadril e coxas e que também pode ter esse acúmulo na região das pernas e dos braços, tá? É um acúmulo por predominância estrogênica. E aí, o que acontece? A mulher tem excesso de estrogênio circulando, então ela tem que diminuir esse excesso de estrogênio. Mas, mesmo diminuindo esse excesso de estrogênio, não há uma reversão a ponto dela falar assim, nossa, não tenho mais. Não. Ela tem ali aquela inflamação crônica e ela precisa fazer a manutenção, ok? Fazer a manutenção para não aumentar, para não piorar o quadro do lipedema, podendo gerar até, que é o quadro mais grave que tem, né? O lipedema junto com linfedema, tá? Então, a gente não vai fazer a reversão, mas a gente vai fazer o controle, fazendo ali a modulação do estrogênio. Uma das formas de modular esse estrogênio é trabalhar o intestino, é trabalhar a desintoxicação, a sudorese. Só que tem muitos pacientes que têm dificuldade de sudorese por problemas hormonais, por excesso de inflamação. Então, às vezes, vocês fazem manta térmica e não conseguem boa sudorese do paciente na manta térmica. Por quê? Ó, paciente inflamado, paciente com resistência à insulina, paciente com distúrbio metabólico, paciente com disfunção da tireoide, excesso de estrogênio. Então, esse paciente ele vai ter dificuldade de sudorese na manta térmica, viu? Olha, o pessoal aqui ficou muito entre hormônios e entre suplementação. Então, acho que eu vou falar de hormônios e depois eu passo para suplementação, ok? Ó, a Chile tá perguntando, só na área ou no corpo todo? Se for sobre crioterapia, eu sempre aplico a crioterapia abdômen, flanco, coxa anterior, posterior, glúteo e braços. Sempre nessas regiões, tá? Ah, mesmo que a gordura dela seja só abdominal? Sim. Sempre vou aplicar abdômen, flanco, coxa anterior, posterior, glúteo e braços, tá bom, Shirley? Posso mandar ela para casa com crioterapia? Sim. Eu aplico a crioterapia, deixo dar uma leve volatilizada nela, seca pro ambiente, e aí ela vai com aquele resíduo que sobrou para casa com a crioterapia e só vai tomar banho depois de meia hora que ela já tá exposta à crioterapia. A Karina perguntou se depois da crio de placas pode fazer crioterapia. Depois da crio de placas, Karina, você que trabalha com liposcultura engessada, você vai trabalhar com Leorte, amiga. Trabalha com Leorte, tá? Suplementação. Então, vou falar de hormônios, tá, gente? De hormônios. E depois eu já vou dar dicas de suplementação. Professora, dá um exemplo de aromaterapia anti-inflamatória. Franciele, sabia que eu faço a seguinte divisão? A paciente tem muita gordura abdominal ou gordura de quadril e coxas. Nessa divisão, são dois tipos de aromaterapias diferentes que eu uso, tá? Então tem que saber qual que é o tipo de gordura. É gordura androide, abdominal, ou é gordura que fica ali na região de quadril e coxas, ginoide? Porque dependendo, determinados tipos de aromaterapia podem ser utilizados para esses diferentes tipos de depósito de gordura, tá bom? Bom, então vou falar aqui sobre hormônio. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Manta térmica não causa flacidez. Gente, o que causa flacidez é o próprio envelhecimento, tá? Eu tenho um outro livro, já que estão perguntando, a Mari Fidelis está perguntando, eu tenho um outro livro chamado Aqui Tem Colágeno. Então, eu sou uma estudiosa das disfunções estéticas. Estudo tanto colágeno quanto tecido adiposo.
E o que causa flacidez é o próprio envelhecimento, o estresse oxidativo, a alimentação que você come, o excesso de carga tóxica, tá? A falta de nutrição corporal. Então, quem gosta de estudar mais sobre flacidez, ó, aqui tem colágeno, inclusive os 2 livros, se comprar junto, tem um super desconto, que dá em torno aqui, ó, até anotei, um desconto de R$54 adquirindo o combo, tá? Mas manta térmica nunca vai causar flacidez, nunca. Ah, ó, Joyce tá falando. Gabi, sua irmã, fez uma série de dicas para cuidar disso. Inclusive a disciplina dela e oscilações quando sai dos cuidados preventivos. Isso, lipedema. A minha irmã Gabriele tem lipedema. Isso me acabou forçando a estudar um pouco mais sobre o assunto. E eu descobri que eu também tenho, né? Então vai depender aí do estágio do lipedema, do grau do lipedema. E sempre tem que pensar, é crônico, tem que fazer a manutenção, tá? Não tem uma reversão, mas tem uma manutenção. E essa manutenção tem que ser uma mudança de estilo de vida. Alimentação, suplementação, exercício físico, estética e por aí vai. Bom, deixa eu falar aqui, ó, sobre hormônios. Vamos lá. Hormônios. Gente, pra vocês terem noção só de hormônio, ó, vocês vão ficar chocadas o quanto que hormônio influencia no tecido adiposo, ó. Hormônios e metabolismo, tá? O primeiro aqui que eu tô falando é cortisol, tá na página 104, tá? E vai até 144 só sobre hormônio, ó. Isso aqui tudo é sobre hormônio. Então aqui eu falo de cortisol, de estrogênio, de tireoide, de vitamina D. E eu quero ler com vocês sobre o cortisol. Vamos prestar atenção, hein? Olha só. Em situações de alta carga emocional, como estresse, ansiedade, depressão. Conhece alguém que nessa pandemia passou por isso aqui, gente? Esses 2 anos aí, 2 anos e meio, né, que as pessoas ficaram praticamente aí em casa. Estresse, ansiedade e depressão. Muitas pessoas ganharam peso. Olha o que eu vou falar aqui, hein? Em situações com alta carga emocional ou em condições de alcoolismo, tabagismo, jejum prolongado e mesmo de demandas estressantes devido a alguma atividade física, o que acontece? Eleva o cortisol. O cortisol é um hormônio que ele influencia na ingesta de alimentos, tá? Então, paciente que tem ansiedade, estresse, depressão, aumenta cortisol e começa a comer alimentos de alta densidade energética. E isso vai impactar muito no tecido adiposo, contribuindo para lipogênese e adipogênese, que são 2 coisas totalmente diferentes, tá? Lipogênese e adipogênese. O cortisol aumentado nos estados de estresse crônico causa obesidade devido à maior velocidade de metabolização de gordura quando comparado à sua oxidação. Então a oxidação de gordura cai e a mobilização, a adipogênese, a lipogênese aumenta, principalmente em forma de gordura visceral. Então, por isso que teve uma pessoa que perguntou assim, dá uma dica de aromaterapia. Eu ia falei, né, com a pessoa, ué, mas é uma aromaterapia que é abdominal ou é uma gordura que é abdominal ou uma gordura de coxas, de quadril e coxas, porque vai interferir aí no tratamento individualizado. Então, quando é gordura abdominal, a influência maior é do cortisol. O cortisol, ele tem que ser diminuído, tá? Tem que ser modulado. E aí estão envolvidos, como eu falei aqui, ansiedade, o estresse, a depressão. E aí a gente vai usar uma aromaterapia para diminuir ansiedade, estresse e depressão. Vocês entenderam? Que a gordura abdominal, ela se deposita ali no abdômen por alta carga de estresse, ansiedade, depressão, cortisol elevado.
Então, qual aromaterapia eu vou usar? Coloquei aqui dicas para vocês. Dicas de óleos essenciais com efeito sedativo. Tem vários, tá, gente? Lavanda é um deles, tá? Mas tem vários. Eu coloquei aqui alguns óleos essenciais baseados em artigos científicos para diminuir estresse, ansiedade, depressão e vai impactar muito na gordura abdominal, aquela gordura androide, tá? Tem mais aqui, ó, falando sobre o cortisol, os adipócitos viscerais da região de abdômen possuem maior densidade, estão em maior número, tá? De receptores de cortisol. Então, adipócitos viscerais têm muita quantidade de receptores para cortisol. Então, por isso que se acumula mais gordura na região do abdômen. E existe a gordura, né, gente, que ela é subcutânea e existe a gordura visceral, tá? Então, essa gordura abdominal, subcutânea, visceral, é uma gordura extremamente inflamatória. Então, vocês podem sim usar aromaterapia para diminuir essa gordura abdominal inflamatória causada pelo excesso de cortisol, estresse, ansiedade e depressão. Olha que bacana essa informação. Eu vou ler aqui, depois eu continuo falando sobre gordura por cortisol, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, para não ficar muito para trás. Tão difícil essa questão de controle hormonal, eliminação de metais pesados, devido a agrotóxicos contidos em nossos alimentos. É um ciclo que não se fecha. Por isso, Gesiane, a gente tem que estar sempre em processo de detox, sempre utilizando alimentos anti-inflamatórios, chás que vão diminuir a inflamação, aromaterapia que vai diminuir a inflamação, para a gente estar sempre modulando, né, diminuindo essa carga inflamatória, porque realmente nós vivemos num mundo que tem contaminação e a gente tem que potencializar os órgãos de eliminação de toxinas, tá? E o tecido adiposo, ele é um órgão endócrino, ele libera mais inflamação para o organismo. Então nós temos que ter estratégias integrativas para ajudar a modular essa inflamação e trabalhar esse metabolismo de gordura e tentar o máximo que puder o equilíbrio hormonal. É difícil, mas também não é para se entregar. Nós temos estratégias integrativas para ajudar os nossos pacientes a modular o estresse, a ansiedade, modular o cortisol. Eu coloquei aqui dicas de suplementação, dicas de aromaterapia, de técnicas integrativas para que vocês ajudem os pacientes. Eu quero que vocês tenham conhecimento na mão, tá? Para que vocês consigam traçar a melhor estratégia para o paciente de vocês. Então, a Mari falou, gordura abdominal, sim, gordura por excesso de cortisol. Então, você pode usar aromaterapia para te ajudar nisso, mas a crioterapia também é válida, vai ajudar, tá? No metabolismo. Eu coloquei uma dica de suplementação aqui que eu tenho certeza que vocês vão amar. Fica aí na live, tá? E quem quiser mais informações sobre o livro, eu coloquei no link do meu perfil do Instagram, coloquei nos stories também, tá? Ah, eu quero informações sobre esse livro. Pode olhar lá o meu perfil ou os meus stories que tá lá. Tem um link para vocês adquirirem. Fantástico, parabéns, Monique. Um abraço, querida, minha grande parceira. Deixa eu ver também aqui se tem mais dúvidas. Senão eu vou falar sobre suplementação, hein? Muita informação, né, gente? Tecido adiposo não é só fazer eletroterapia e cosmetologia. Tem muita informação. A Modelares perguntou como que fazemos aromaterapia. A aromaterapia tem duas formas de fazer, tá? Que são as principais. Ou via inalatória, que vai atuar no seu sistema límbico, sistema emocional. Então é fantástico para essa gordura abdominal. Aromaterapia inalatória e aromaterapia em forma de creme, em forma de óleo vegetal.
tópica, que você aplica diretamente na pele. Então, a mulher que tem gordura em quadril e coxas, um lipedema, uma celulite, o que eu faço? Aromaterapia tópica, naquele local, com creme, com óleo vegetal, sempre diluindo os óleos essenciais. A mulher que tem gordura no abdômen, aromaterapia inalatória, tá bom? Então tem essas duas vias de alta absorção, de muitos resultados, mas você também pode fazer aromaterapia tópica na região do abdômen, ou para mulher que tem gordura em quadril e coxas, você também pode fazer inalatória. As duas vias são ótimas, mas eu gosto muito de fazer esse primeiro contato, abdominal, inalatória, gordura de quadril e coxas, aromaterapia tópica, tá bom? Parabéns, obrigada, agradeço muito o carinho de vocês. Aromaterapia, então, de forma tópica, tá? Ou olfativa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu vou falar de uma suplementação que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, vou falar de suplementação, beleza? Ó, suplementação, eu coloquei aqui na página 129 para falar de suplementação. E esse é um capítulo que eu falo sobre exercício, tá? Eu venho falando sobre exercício, e chega numa determinada hora, até grifei aqui para falar com vocês, onde eu falo sobre uma suplementação que eu uso muito com os meus pacientes, que é uma suplementação anti-inflamatória, tá? Anti-inflamatória, a gente já falou que o tecido adiposo é um tecido inflamatório, tá? Secreta citocinas inflamatórias, principalmente o tecido adiposo de abdômen, ele é muito mais inflamatório do que o tecido de quadril e coxas, e que a gente tem que usar de estratégias anti-inflamatórias para ajudar no metabolismo de gordura. Então, eu quero uma dica de suplementação para o meu paciente que está muito inflamado, que tem massa gorda alta, que está em projeto de emagrecimento, que precisa reduzir tecido adiposo. Bom, olha que dica fantástica. Vamos lá, tá aqui, ó. É importante destacar que a adipogênese, a hiperplasia e a hipertrofia, que é diferente, viu? Hiperplasia e hipertrofia são totalmente diferentes. De adipócitos estão intimamente ligadas a fatores como diminuição de adiponectina, metabolismo anormal de lipídios e aumento de mediadores inflamatórios. Isso eu já falei, né? Que quanto maior o tecido adiposo, mais inflamação. E isso gera resistência à insulina, que eu falei no início da live. Aumento da insulina, falei no início da live, inclusive, insulina acima de 6, ficar de olho. E aumento do estresse oxidativo. O ácido graxo ômega 3 vai na contramão de tais processos. É primordial para a manutenção de uma condição saudável em nossa constituição física. Ele possui características anti-inflamatórias e antioxidantes. Tem alguém aqui que usa ômega 3? Vocês usam ômega 3? Fala aí pra mim se vocês usam ou não. Vou continuar lendo aqui sobre o ômega 3, ó. O óleo de peixe, ômega 3, reduz a massa de gordura, massa gorda, a hipertrofia dos adipócitos, tá? Então ele vai reduzir a hipertrofia, o aumento do adipócito, melhora a distribuição corporal de gordura via ativação de PPAR. Quem estuda muito criolipólise está acostumado a ouvir sobre PPAR. Inclusive eu coloquei aqui os diferentes tipos de PPAR, viu? O ômega 3 melhora o metabolismo lipídico, induz a expressão de UCP1, olha isso, induz a expressão de UCP1 em tecido adiposo marrom e bege, podendo assim promover aumento da temperatura corporal e do gasto energético em repouso. Então, gente, ômega 3 é uma das estratégias que eu falo aqui no livro
para ajudar o paciente tanto no processo de emagrecimento, redução de massa gorda, porque o ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias, tá? E antioxidantes e vai ajudar no metabolismo da gordura. Então aqui tá falando, inclusive, que ele induz a expressão da UCP1 em tecido adiposo marrom e bege. Olha a importância dessa informação. E tudo o que eu tô falando aqui para vocês é baseado em artigo científico, tá? Como eu falei para vocês, são 136 referências científicas sobre tecido adiposo, gente. Então tá muito legal. Eu vi que algumas pessoas colocaram, ó, eu uso ômega 3, eu uso ômega 3. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, se tem alguma dúvida em relação a esse tipo de suplementação. Sim, eu uso. Sim, eu uso o ômega 3 diariamente. Lembrando, gente, que o ômega 3 vocês têm que utilizar junto das refeições, tá? Então, por exemplo, uma cápsula no café da manhã, uma cápsula no almoço, ou uma cápsula no almoço, uma cápsula no jantar, sempre junto das refeições para ter melhor absorção. Vai ter inúmeros benefícios, inclusive aqui eu falo da ação do ômega 3 no hipotálamo, que é o nosso centro de regulação de fome, de sede, metabolismo corporal, tá? Então aqui eu também falo sobre a atuação do ômega 3 no hipotálamo. E aqui é só uma das dicas de suplementação que eu coloquei no livro, mas tem outras dicas, como por exemplo, adaptógenos, plantas, alimentos, aromaterapia que vocês podem estar utilizando, porque são técnicas integrativas em saúde. Mas é claro que antes disso, vocês têm que saber a base do tecido adiposo. Se é tecido adiposo marrom, branco, bege, se é visceral, se é subcutâneo, se é uma hipertrofia, é uma hiperplasia ou uma adipogênese. Tudo isso vocês têm que saber. Lipedema, como avaliar. Coloquei aqui várias formas de avaliação. Coloquei aqui sobre vitamina D, sobre tireoide. Então hoje, gente, é o lançamento do meu livro, tá? É com grande prazer que eu anuncio o lançamento do meu livro Aqui Tem Lipólise. Para quem já me conhece há mais tempo, eu tenho um livro chamado Aqui Tem Colágeno, que eu lancei em 2020, tá? Em 2021, eu não lancei livro físico, mas eu lancei um livro digital chamado Fitoterapia para a Vida, 10 Plantas Medicinais, que é em forma de e-book, que também tá no meu link, tá? No link do perfil do meu Instagram. E esse ano eu já lancei um livro digital chamado Descomplicando a Manta Térmica, para quem ama manta térmica, tá? E agora eu tô lançando hoje, ontem foi o pré-lançamento e hoje é o lançamento do livro Aqui Tem Lipólise. No livro fala sobre gordura visceral sim, tá? Então aqui, ó, tecido adiposo subcutâneo e visceral, página 16, já que perguntaram. Página 16, ó, tecido adiposo subcutâneo e visceral. Então eu fazendo uma explicação, por exemplo, a gente tem em torno de 20% de tecido adiposo visceral e 80% de tecido adiposo subcutâneo, tá? E aqui explica, inclusive eu fiz desenhos, gente, desenhos explicando pra vocês, esquematizando sobre o livro. Tem vários desenhos que eu fiz. Inclusive, ó, esse desenho aqui da contracapa eu fiz. Esse desenho aqui da capa eu também fiz para esquematizar, para ficar mais fácil de vocês entenderem sobre tecido adiposo. Ó, tecido adiposo branco, bege, marrom. Quem fez o prefácio desse livro foi o Dr. Carlos Ruiz, professor Carlos Ruiz. E olha o que ele fala. Michele Sanz é uma das professoras mais renomadas na área de ciências da estética, lembrada sempre como referência máxima quando falamos de visão integrativa, ortomolecular e quântica. Nesta obra, ela faz questão de usar referências com alto índice de evidência e impacto, abordando o conteúdo de maneira leve, não enfadonha,
o que me levou a ler os manuscritos várias vezes. Isso Carlos Suíço que falou, hein? Confesso que este livro se trata de um verdadeiro tratado de fisiologia do tecido adiposo. Vocês não sabem o quanto que eu chorei quando eu recebi o prefácio do livro do Carlos Suíço. É uma referência na área da estética, né? Como docente, como profissional da área. E ele falar que meu livro é um verdadeiro tratado de fisiologia do tecido adiposo de forma simples e didática, isso me deixou assim com o coração aquecido, porque esse é o meu objetivo. Não é complicar, é descomplicar. É mostrar pra vocês uma forma fácil, gostosa de ler. Quem gosta de ler, gente, vai terminar o livro rapidinho, vai ter vários insights, porque eu coloquei várias dicas para que vocês consigam aplicar na prática clínica, tá? Como eu falei, dicas de aromaterapia, de fitoterapia, de alimentação. Tá super bacana. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre tecido adiposo, coloca aqui pra mim que eu vou ajudar vocês. Pode colocar, tá? Ó, me perguntaram qual que eu indico. Deve ser do ômega 3, né? O ômega 3 que eu indico é o óleo de crio, gente. O óleo de crio, ele é rico em astaxantina. Então, ele é muito mais anti-inflamatório, antioxidante do que o ômega 3 convencional. Então, eu indico o óleo de crio pelo menos por 4 meses. O paciente fazer o uso no início do tratamento, né? Então, 4 meses do início do tratamento. Depois, no 5º mês, eu já falo, olha, pode entrar com ômega 3 convencional, mas o óleo de crio vai usar junto das refeições, café da manhã, almoço ou almoço e jantar, por pelo menos 4 meses. Óleo de crio, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. E é um prazer compartilhar com vocês. Eu tô muito feliz de lançar mais um livro no mercado, um livro de fácil entendimento. Ó, o pessoal aqui falando que já adquiriu o livro. Obrigada pela confiança e pelo apoio. Quem quiser autografado, compra hoje, gente. Compra hoje e me manda mensagem hoje, porque eu vou entregar amanhã lá na Bessans, que é a empresa da minha irmã, para ela já enviar pelo correio, tá? Então, quem quiser autografado, faz a compra hoje e me manda mensagem aqui no inbox. Professora, já fiz a compra hoje, quero o meu autografado. Que eu autografo e já levo amanhã cedo pro correio, tá bom? Para a empresa da minha irmã, que é a Bessans, que me ajuda na divulgação do livro. E aí o seu livro vai autografado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tô andando aqui. Eu quero... Onde posso encontrar o óleo de crio? O óleo de crio você encontra em várias marcas do mercado. A que eu uso com os meus pacientes é da Botânica Mineral, tá bom? Da Botânica Mineral, inclusive no próprio site que você pode comprar o livro, você pode ali conhecer alguns produtos da Botânica Mineral, tá? Tem óleo de crio da Botânica Mineral. No mesmo site que tem o meu livro, tem os produtos da Botânica Mineral. Não sei. Até o momento, não sei te dizer se eu vou pro Congresso Estética em Nordeste, tá bom? Aí, ó, a Lau Trombeta também. Ela também usa da Botânica Mineral. Então, gente, também tem um combo, tá? Então, quem quiser comprar o Aqui Tem Colágeno junto com Aqui Tem Lipólise, os 2 livros, vai fazer um combo. Lá no site tem um combo desses 2 livros e vocês conseguem um desconto. Eu coloquei até aqui, ó. O desconto sai de R$ 54,60 e vocês podem dividir na hora da compra. Então, existe o combo, vai ser um prazer, né, autografar o livro para vocês. Quem comprar hoje já vai sair autografado, tá? Então, no site tem como você comprar o Aqui Tem Lipólise e o combo. E o combo tá super compensando por conta desse descontão de lançamento, tá bom? Uma oportunidade para vocês conhecerem o primeiro livro. Então, onde você compra? No meu perfil do Instagram, tem lá o link para você entrar e comprar. Coloquei também nos meus stories. Mas se vocês quiserem, não estiver achando e tal, pode me chamar no inbox. Acabando a live aqui, eu já disparo para vocês
o link com o combo e o link do Aqui Tem Lipólise, tá? Quem aqui já tem o meu livro Aqui Tem Colágeno, gente? Quem tem? Coloca assim, eu tenho, não tenho, só pra mim ter uma média. Bom, vocês podem dividir em até 3 vezes. Então, gente, o que eu quis fazer com essa live? Que vocês entendessem um pouco mais sobre o tecido adiposo e a importância de estudar o tecido adiposo. Eu já li muitos e muitos artigos sobre tecido adiposo. Alguns artigos têm até assim, uma dificuldade de didática, você tem que ler 3, 4, 5 vezes para entender melhor o tecido adiposo. E aqui eu consegui fazer um resumão para vocês. Deixa eu falar com vocês sobre o que tem nesse livro, tá? Olha, tecido adiposo subcutâneo e visceral, tecido adiposo profundo e superficial, tecido adiposo branco, marrom e bege. Muitas pessoas nem sabem sobre o tecido bege, né? Adipogênese, lipogênese e lipólise. Eu faço ali a diferenciação dos 3 para vocês. Hiperplasia e hipertrofia. Sobre o tecido adiposo endócrino, tá? Inflamação, toxicidade, apoptose, leptina, resistência à leptina. Então não tem só resistência à insulina, tem resistência à leptina. Fator de necrose tumoral, que é conhecido como TNF-alfa. Interleucina 6, adiponectina. Avaliação do tecido adiposo. E aí, ó, vem muitas coisas, vários métodos de avaliação do tecido adiposo, inclusive termografia infravermelha, lipodistrofia, sobrepeso, obesidade. Deixa eu ver aqui, ó, sobrepeso e obesidade, gente, são 7 páginas só falando sobre sobrepeso e obesidade. Então, para quem trabalha aí, ó, com projeto de emagrecimento, ó, sobrepeso e obesidade, ó, falando sobre insulina, falando sobre inflamação, ó, ômega 3 novamente, sobre alimentação, sobre fitoterapia. Coloquei fitoterapia que vai ajudar no sobrepeso e na obesidade. Inclusive citei aqui a ozonioterapia. Não sei se vocês também conhecem ozonioterapia. Falei da curcumina, da cúrcuma. Então tá falando aqui, ó, depois de sobrepeso e obesidade, fibroedema geloide, lipedema. Tô falando sobre lipedema. Hormônios e metabolismo, fica ligado, ó, hormônios e metabolismo, cortisol, estrogênio, xenoestrógeno, hormônios durante o exercício, insulina e resistência à insulina, vitamina D e tireoide. Então tá um livro aí super completo para vocês estudarem com facilidade sobre o tecido adiposo, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Gente, eu amo estar com vocês, inclusive vou fazer mais lives falando sobre o tecido adiposo, tá bom? Vocês querem também uma live só sobre o colágeno? Que eu posso fazer também só sobre o colágeno e utilizando aí pedaços do livro Aqui Tem Colágeno. Fala aí se vocês querem que eu possa preparar para esse mês, tá? Olha, muita gente não tem os livros. Aproveita porque eles estão com uma didática muito fácil, muito fácil. Quem não tem, tem que ter. Joyce, querida, estou muito feliz por você, sucesso sempre. Vou amar aprender mais ainda e somar com tudo que você já divide comigo. Deus te abençoe, amém. Muito obrigada, eu estou muito feliz. Eu acho que é uma história que eu estou construindo como escritora. E essa história, o meu objetivo é atingir vocês, é que vocês tenham mais conhecimento e modifiquem a área da estética. Entrem de fato aí na estética integrativa, né? Com inteligência, com teoria, com fisiologia, com ciência e não somente ali com uma prática clínica. Vocês têm que unir os dois, vocês têm que unir a teoria, a ciência com a prática clínica. A Michelle estuda para facilitar a vida da gente. Eu estudo, gente, o dia inteiro. Eu estudo como se fosse pro vestibular, porque eu amo estudar e amo trazer aqui para vocês essas novas informações. Qual o nome do livro? Aqui Tem Lipólise, estudando o tecido adiposo e técnicas integrativas em saúde, tá? Porque aqui eu falo várias técnicas para ajudar vocês
a colocar isso de fato na prática clínica. Bom, tô lendo aqui, mostra o livro, tá aqui, ó. Gente, se vocês quiserem printar, tá? Aqui pra colocar nos stories, vocês vão me ajudar muito na divulgação do meu livro. Eu agradeço quem puder fazer isso. Me marca, eu vou compartilhar aqui, tá? Pra ajudar na divulgação da ciência, de base científica, base de fisiologia, para que todos os profissionais da área da estética e saúde possam adquirir e conhecer mais sobre esse universo do tecido adiposo. Então, se vocês puderem printar e compartilhar, tá, nos stories de vocês e me marcar, eu vou amar, vou amar. Paty, querida, maravilhosa, vou tentar deixar salva aqui no final, tá? Porque eu falei muitas informações. Eu falei sobre hormônios, eu falei sobre inflamação, eu falei sobre suplementação. E para garantir o livro autografado, tem que fazer a compra hoje, que eu vou entregar amanhã, tá bom? Vou entregar amanhã os livros autografados pro correio. Então, para comprar o livro, pode me chamar em inbox agora, ou entra no meu perfil aqui do Instagram, tem o link, é só clicar lá. Ou nos stories eu já postei o link para adquirir. Bom, se vocês adquirirem o livro Aqui Tem Colágeno com o livro Aqui Tem Lipólise, vocês vão adquirir o combo e vai ter um super desconto de quase R$60, tá? Gente, muito obrigada, muito obrigada. Vou fazer mais lives falando sobre lipólise, sobre colágeno, sobre lipedema, como vocês pediram aqui. Eu agradeço muito o carinho de vocês e ó, boa noite e até a próxima.